Neste momento, para a leitura da mensagem Minha Missão, Flávia Contartese. Obras póstumas, segunda parte. Comunicação do dia 12 de junho de 1856. Pergunta Allan Kardec à verdade. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se há uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Responde a verdade. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Kardec prossegue. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. A verdade esclarece. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Kardec questiona. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência de minhas capacidades? Não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança
e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Kardec então conclui: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Neste clima, nós chamamos então nosso orador, Otacílio Rangel Nascimento, que vai nos falar sobre o pensamento espírita, um diálogo aberto entre ciência e espiritualidade. Ele tem um extenso currículo, do qual nós destacamos que é doutor em Ciências Físicas pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje é professor sênior no Instituto de Física de São Carlos, IFISC, da Universidade de São Paulo, USP. É espírita desde 1962, quando participou da Juventude Espírita em Goiânia. Sempre atuante no movimento espírita, é orador em eventos nacionais e trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem, em São Carlos. O microfone é seu, Otacílio. Uma salva de palmas, Otacílio. Eu queria deixar meu computador ligado aqui. Você quer um? Não, eu não sei. Muito bem, nós vamos ter a participação do Otacílio Rangel. Em instantes, ele vai falar sobre o tema o pensamento espírita, um diálogo aberto entre ciência e espiritualidade. A CONESC, a Confraternização Espírita de São Carlos, aqui em São Paulo. E hoje, além desse momento com o Otacílio, nós teremos um outro momento também com o Eulália Bueno, em momentos de perguntas e respostas. Se você está nos acompanhando e quiser participar, mande a sua mensagem aqui para a gente pelo WhatsApp 34 99956 2694 ou ainda pelo faleconosco@radiofraternidade.com.br ou no livro de visitas da Web Rádio Fraternidade. O Otacílio está se preparando para trazer para a gente a sua explanação no dia de hoje. Estamos ao vivo, é a Web Rádio Fraternidade na cobertura da terceira edição do CONESC 2019. Vamos lá. Interaja conosco ao vivo, viu? Um abraço aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente aí e que têm manifestado as suas mensagens aí no nosso WhatsApp.
Repetindo, 34 99956 2694 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp que você entra em contato conosco aqui na Emissora do Bem. Queridos amigos, queridos companheiros, irmãos, estamos aqui reunidos nessa tarde agradável. É um prazer estar podendo contribuir com essa confraternização que eu acho de suma importância, porque antes da casa espírita ser importante, a causa espírita é muito mais. E deveríamos todos nós espíritas em São Carlos estarmos sempre disponíveis para encontrarmos pelo menos uma vez por ano para uma confraternização. Em especial essa se propaga além de São Carlos, porque tem tantas cidades e outros companheiros de outros lugares que estão presentes. Nós vamos falar sobre um tema que é bastante desafiante para todos nós. O pensamento espírita, e tentar fazer um diálogo aberto entre a ciência e a espiritualidade. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda que o pensamento espírita nos coloca numa posição desafiante, de podermos mudar o nosso ponto de vista sobre tudo que se refere à vida. Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos que aprender, com o pensamento espírita, a não ser mais homens e mulheres. Isso é desafiante, porque nós temos que compreender, acima de tudo, que nós somos espíritos imortais, temporariamente vestidos com um corpo físico masculino ou feminino, que é transitório, que tem um tempo extremamente curto, quando a gente usa o relógio espiritual. É muito interessante a gente entender a relatividade do tempo. Quando a gente está fazendo uma coisa agradável, 1 minuto passa rapidíssimo. Mas se nós tivermos, por exemplo, o dedo dentro de uma chama por 1 minuto, parece uma eternidade. Então, a percepção do tempo, ela depende do ponto de vista que a gente também se coloca. E viver como um espírito imortal, mesmo no corpo físico, que dura cerca de 60, 70 anos, mas vivendo como ser espiritual, essa vida de 60, 70 anos passa muito depressa. Eu que já estou com 70 e quase 6, fico pensando na vida que tive, e realmente ela passou muito rápido. Já está na hora de voltar. E eu tenho um monte de coisa para fazer. Parece que não deu tempo. Então, esse pensamento montado em cima de uma realidade espiritual muda as perspectivas de todas as coisas para a gente. E o pensamento espírita nos convida a fazer essa mudança. Por quê? Porque ele começa a cobrar de nós um posicionamento diante de todas as atividades humanas. Porque o papel do pensamento espírita não é senão espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive as religiosas. Então, essa mudança de comportamento psíquico, de enfrentamento das coisas da vida, faz uma grande diferença na condução que a gente dá à própria vida. Então a gente começa a pensar algumas coisas que são curiosas, porque isso nos obriga a meditar com mais profundidade em tudo que nos cerca.
A primeira pergunta que a gente pode fazer para a gente é: como eu vivo? Essa pergunta todos podemos fazer e ela é fácil de responder, porque a gente simplesmente relata o que a gente faz. Olha, eu levanto de manhã cedo, faço a minha higiene pessoal, tomo meu café, me preparo para o dia de atividades que eu desenvolvo. Então, o como a gente vive é uma narrativa dessas atividades do cotidiano. Quem trabalha vai para o trabalho, quem fica em casa vai cuidar das coisas da casa. Enfim, você preenche o seu tempo com o como vive, até chegar ao final do dia, cansado, se preparar para dormir. Então, esse é o como a gente vive. Aí, claro que isso é fácil de responder, mas a gente tem uma pergunta mais importante do que essa, que pode nortear o como a gente vive. É: para que a gente vive? Essa é outra pergunta, que tem um alcance diferente. Para que eu vivo? Logo as pessoas começam a responder, porque cada um de nós tem um propósito na vida. Se a gente perguntar a uma criança: o que é que você quer ser na vida? Ela vai dizer: eu vou estudar, quero formar em engenharia, ser um bom engenheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa, casar, ter filhos, viajar pelo mundo. Enfim, a pessoa faz um para quê para ela. E todos nós, até certo ponto, sabemos responder isso muito bem. Há pessoas que estão ainda em angústias e não sabem para que vive. Então, muitas vezes foge da vida. Mas essa pergunta ainda é uma pergunta fácil de responder, porque a gente tem os propósitos de curto alcance da vida cotidiana, ou da vida material que a gente vive como homem e mulher. Mas quando a gente faz a terceira pergunta, essa nos deixa em situação difícil. Por que você vive? Por que eu vivo? Qual é realmente o propósito fundamental do viver? A grande maioria das pessoas não sabem responder essa pergunta. Porque a grande maioria das pessoas está preocupado para que a gente vive. O porquê a gente vive é um desafio enorme. Então, o pensamento espírita nos ajuda a esbarrar nessa pergunta e ter uma resposta plenamente satisfatória para ela. Eu vou deixar essa pergunta no ar. Vocês tratem de responder por vocês mesmos. Porque é uma pergunta pessoal. Por que você vive? Um materialista vai dizer simplesmente: minha mulher, meu pai e minha mãe transaram, eu nasci. Eu sou um acidente de percurso. Não é? Essa é uma resposta. Mas ela é insatisfatória. Porque todos nós, em momentos preocupantes de nossa vida, esse porquê nos desafia. Então, o pensamento espírita, colocando na gente uma perspectiva diferente, como uma perspectiva espiritual, nos convida a buscar respostas diferentes. E o Livro dos Espíritos começa fazendo isso para nós na primeira pergunta. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Ninguém fez essa pergunta antes de Kardec. Todo mundo perguntava: quem é Deus? Quando a gente pergunta quem, você já fez um modelo para a resposta. Porque quem a gente usa para pessoas. Kardec faz uma pergunta diferente, já desafiando a gente a pensar de outra forma. Que é Deus? Que coisa é Deus? E os espíritos ficam livres para fazer uma resposta sem nenhum modelo previamente colocado pelo ser humano.
E eles respondem simplesmente de uma maneira integral. Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então a gente começa a pensar, puxa, é muito diferente daquela concepção de Deus que a gente tem no cotidiano. Porque no cotidiano a gente usa Deus para resolver os nossos problemas. A mãe que está cansada do filho que dá trabalho para ela, meu Deus, dá um jeito nesse menino porque eu não aguento ele mais. Deus tem que resolver. Ora, se Deus tivesse que resolver isso, não daria a ela o filho para que ela resolva. Mas a gente passa o problema, devolve o problema para Deus, porque a gente não tem uma concepção boa de Deus. A gente está cheio de problemas no trabalho, a gente faz a mesma coisa. Meu Deus, dá um jeito desse meu patrão que eu não suporto ele mais. A nossa vida é assim. É meu marido, é meu filho, a minha sogra. E os problemas que a gente tem, que a gente interpreta como problemas, como desafios que nos incomoda, a gente devolve. Porque a gente não tem uma compreensão clara de que é Deus. Deus é fonte inteligente, fonte inesgotável e inteligente de tudo que existe, e é inteligência suprema. Para ser inteligência suprema, não pode cometer erros, porque se cometer erros não é suprema. Então, tudo que é criado por Deus é perfeito. É incrível isso, mas isso é uma mudança de posicionamento. Agora vamos fazer uma conjectura, usando um diálogo com a ciência, para a gente pensar nessa fonte. Porque muitas vezes a gente se nega a pensar em Deus, porque é um negócio tão difícil que eu não quero nem pensar nisso, é igual a morte. Quando a gente começa a falar de morte, não tem um assunto melhor, não. Porque a gente não quer pensar nela. Porque a gente não aceita esse desafio, porque a gente se sente pequeno diante dele. Mas, se a gente pensar como espírito imortal, a gente tem que enfrentar esse pensamento de frente. Então imagine, a ciência de hoje, com os avanços que tem feito, nos mostra um universo impressionantemente assustador. O número de galáxias previsto pelos cientistas, que pode, que deve e que pode ser observado no nosso universo, é da ordem de 3 trilhões. 30, milhão mais 3, bilhão mais 3, trilhão mais 3, 12 zeros, 1 com 12 zeros, de galáxias. Na época de Kardec ele não conhecia a galáxia ainda, porque a galáxia foi descoberta em 1920, na segunda década do ano de 1900. A gente sabia das nebulosas, mas não sabia o que era aquilo. Então galáxias são arquipélagos de estrelas. Em geral, as galáxias têm da ordem de 100 bilhões a 200 bilhões de estrelas em média. Tem galáxia menor, tem galáxia maior. A galáxia de 60 milhões de estrelas, bilhões é 1000, milhão, bilhão, 9 zeros, 1 com 9 zeros. Agora vocês imaginem, uma galáxia média com 100 bilhões de estrelas, existindo 3 trilhões de galáxias iguais a essa. Façam a conta. De 3 trilhões vezes 100 bilhões. Haja zero. Não cabe na nossa cabeça.
Isso é o universo que nós podemos observar, no nosso universo. Observar com quê? Com os recursos da nossa ciência e do desenvolvimento da nossa ciência, da nossa inteligência, que utiliza da ciência para desenvolver a nossa capacidade perceptiva. Porque se você olhar o céu à noite com os olhos, você vai contar no máximo 5.000 estrelas. Se você botar um binóculo, você vai contar muitíssimo mais de estrelas. E você está observando só as estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea. A distância entre uma galáxia e outra é assustadora. E tem 3 trilhões delas. A galáxia mais vizinha da nossa Via Láctea é Andrômeda. Está a 2 milhões de anos-luz. Sabe o que significa isso? Se eu pudesse viajar com a velocidade da luz, sentar num raio de luz, virar um fóton, e viajar com a velocidade de 300.000 quilômetros em cada tique, em cada segundo, eu gastaria 2 milhões de anos para chegar em Andrômeda. Não há corpo que resista. Então, do ponto de vista humano, jamais faremos tal viagem, porque o corpo morre no meio do caminho, antes de percorrer o primeiro pedacinho dessa viagem. Então, se as galáxias são tão distantes em média uma das outras, e tem 3 trilhões de galáxias, cada uma carregando da ordem de 100 bilhões de estrelas, e agora, com o avanço da ciência, nós estamos descobrindo que praticamente todas as estrelas têm sistema planetário. Uma boa parte das estrelas do universo tem sistema planetário. Parecido com o nosso Sol, que tem 9 planetas, ou 8, se quiserem rebaixar o Plutão, coitadinho, não é? Nós já descobrimos estrela com 6 planetas girando em torno. 6 planetas girando em torno da mesma estrela. Então, o nosso sistema solar, o nosso sistema planetário, não é o único, nem exceção, ele é apenas um. Imaginem quantos espíritos não existem no nosso universo. Basta que a gente imagine que pelo menos um dos planetas de cada sistema planetário seja habitado. Nós somos, segundo Emmanuel no livro Roteiro, na lição número 9, cerca de pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na Terra. Diálogo, ciência e espiritualidade. Ora, pouco mais de 20 bilhões é a população espiritual da Terra. 7 bilhões e meio somos nós, os encarnados. Mas encarnado é transitório, porque em 100 anos todos nós já morremos. Mas estão outras pessoas ocupando as nossas posições, porque espírito vai, espírito vem. Então é fantástico tudo isso. Imagine se a gente tiver planetas com cerca de 20 bilhões cada um deles, por aí afora. E Deus é a inteligência suprema que cria tudo isso. Então vocês acham que Deus está preocupado em resolver o problema do seu filho que está te incomodando? Ou vai resolver o problema do seu patrão que te enche a paciência todos os dias com exigências que você acha desnecessárias? O problema é seu. Veja que a nossa posição diante das coisas começa a mudar quando a gente começa a pensar como espírito imortal. A gente achou fantástico tudo isso, né? Mas é tão fantástico a criação divina que nós não nos damos conta do quão fantástico é o nosso corpo. Sabe quantas células existem no nosso corpo? Trilhões. Parece o universo.
com trilhões de galáxias, nós temos trilhões de células vivas, agitando-se, fazendo metabolismo no nosso corpo. Só no nosso cérebro a gente tem uma galáxia, cerca de 100 bilhões de neurônios, células individuais vivendo coletivamente em comunicação umas com as outras. Isso é a ciência que nos diz. E a espiritualidade nos diz: nós somos o Deusinho do nosso corpo, porque todas essas células que nós utilizamos no nosso corpo nos obedecem. E se você está com o corpo doente, é porque você mandou o seu corpo ficar doente, com as suas atitudes, com seus sentimentos, com a sua maneira de encarar os problemas desafiantes da vida. E se a gente somar todas as células dos nossos corpos que estão aqui, é mais ou menos somar as estrelas das diferentes galáxias, a gente fica surpreendido com a grandeza dessas coisas. O nosso coração pulsa grosseiramente a cada uma vez por segundo, 60, 70 vezes por minuto. Se a gente pegar e calcular quantas vezes ele pulsa na vida, numa vida de 100 anos, a gente fica assustado. Como essa máquina é espetacular. Ela pulsa 3.600 vezes, mais ou menos, por hora. Multiplica por 24, e depois multiplica por 365, é o número de vezes que pulsa por ano. Aí multiplica por 100, um indivíduo que vive 100 anos, você vai ficar assustado com essa máquina fantástica. São as células obedecendo a nossa necessidade espiritual de viver no corpo, funcionando para dar as condições adequadas para a nossa realização como ser espiritual. É usar o conhecimento da ciência para os objetivos da espiritualidade. Mas a gente só faz isso se a gente estiver convencido que a gente é um espírito imortal. Porque senão a gente vive só o para quê. A gente deixa de viver o porquê. Porque pensando como espírito, a vida transcende a realidade do corpo físico. Porque a vida material é simplesmente transitória. A gente pode pensar rapidamente para concluir essas coisas de uma maneira inteligente. Se a gente pensar num homem de 20 mil anos atrás, ele vivia onde? Nas cavernas, andando, né, meio nômade, procurando sobreviver à cata de alimentos e desenvolvendo a caça. Éramos coletores, caçadores. As crianças que nasciam naquelas famílias de 20 mil anos atrás, eram tão burrinhas, pareciam um bichinho, não tinham questionamentos. Hoje, as nossas crianças fazem perguntas de nos deixar de queixo caído. Das duas, uma. Ou Deus criou espíritos que vêm acumulando progresso ao longo das vidas sucessivas, ou Ele está aprendendo a criar espírito. Porque antes criavam os espíritos burrinhos, agora eles criam os espíritos muito mais espertos. Isso também não faz sentido para nós quando a gente pensa em Deus. Se é a inteligência suprema, a pergunta, não é como é o processo do progresso espiritual que nós desenvolvemos. Então a gente esbarra agora na realidade espiritual,
E o pensamento espírita traz para nós algumas leis interessantes. A primeira lei é a lei de evolução. Deus não cria pronto. Isso pode ser decepcionante para muita gente preguiçosa, mas Deus não cria pronto. Cria duas coisas fundamentais no universo: princípio inteligente e princípio material. Princípio inteligente se associa com o princípio material num sistema dual e desenvolve-se através da experienciação. Para isso acontecer, esse princípio inteligente tem que ter uma propriedade importante, que é armazenar experiências. Uma espécie de memória primitiva. À medida que o princípio inteligente vai experienciando, vai acumulando experiências, vai guardando essas experiências num processo de memorização, que só toma consciência dela quando esse princípio inteligente adquire a consciência da sua própria individualidade. Aí ele deixa de ser um princípio espiritual para ser um espírito propriamente dito, que já tem consciência de si mesmo. Isto é, eu sou eu, vocês são vocês. A gente aprende a ser egoísta por isso, porque eu estou aqui e o resto é o resto. E é assim que a gente se posiciona. Demora muito tempo para a gente pensar que o resto é tão importante quanto a gente. Até lá, a gente faz e comete muitos equívocos no processo de experienciação. No momento em que a gente adquire a consciência da própria individualidade, a gente começa a ter uma propriedade interessante, diferente, que é aquela: ontem eu fiz tal coisa, porque lembra que foi eu que fiz. Eu sou indivíduo, lembro de que fiz ontem. Hoje posso repetir ou fazer diferente. Então eu ganho também, com a consciência de si mesmo, a capacidade de escolha, que a gente chama de livre-arbítrio ou vontade própria. Então, a lei de evolução permite que o princípio inteligente se desenvolva até adquirir a consciência de si mesmo e vira um espírito, que a gente pode chamar de espírito humano, se quiser, na fase de humanização. Como humano, ele tem consciência de si próprio e tem a capacidade de escolha, mas isso não é suficiente, porque se fizer escolhas erradas, como é que vai saber? Se fizer a escolha certa, como é que vai saber? Então é preciso que tenha uma outra lei, junto com o livre-arbítrio, que ajuda o indivíduo, que tem consciência de si mesmo, a descobrir se a escolha foi boa ou ruim, que é a lei de responsabilidade, ou lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou lei de justiça divina. Chamemos como quiser. O importante é que, ao tomar uma decisão, por exemplo, o homem bruto, lá das cavernas, encontra uma árvore que tem frutos pendurados. Ele não sabe se é bom ou se é ruim. Ele pega uma e ele tem que decidir se é bom ou ruim. Para isso ele tem que experienciar. Então ele experimenta comer. Todos os animais fazem isso. Se é bom, ele come mais. Se é ruim, ele despreza. Então ele aprende com a experiência o agradável e o desagradável. O agradável, que satisfaz o prazer do alimento, ou o desagradável, que não ajuda o prazer do alimento. E ele faz escolha, então, aquela eu não volto mais. Nem recomendo para os meus colegas de caverna. Tá certo? É assim que a gente vai fazendo. Esse agradável e desagradável vai evoluindo
à medida que a gente vai mudando o tipo de experiência, até saber o que vale a pena e o que não vale a pena, que a gente chama de certo e de errado. Vai criando, através desse processo, uma consciência diferente do conhecimento, que é a consciência do valor agregado àquele tipo de ação, que é uma lei moral, que é um resultado moral. Então o indivíduo começa a crescer, desenvolvendo nele, através do livre-arbítrio e da experimentação, com as consequências das experiências realizadas, o que é bom, o que é ruim, e desenvolve o conceito de certo e errado. Mas para juntar esse aprendizado todo num indivíduo só, uma vida física é pequena, é insuficiente, então ele tem que transmigrar através do processo de uma lei de oportunidade que ajuda a lei de evolução, que é chamada lei da reencarnação. Então, olha, com 4 leis a gente faz tudo. Essa é a ciência espiritual: evolução, livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. O resto a gente constrói através da experienciação. Veja como o pensamento espírita muda na gente a perspectiva de tudo, porque uma vida é apenas um minuto ou um pequeno dia da vida de um espírito que vem ao longo de processos demorados alcançar um conhecimento que lhe permite se descobrir espírito imortal, que é a fase que a Terra se encontra. O nosso planeta Terra se encontra na fase evolutiva da descoberta da realidade espiritual. A gente pode dizer que a gente está com o pé já pisado na era do Espírito. Isso é empolgante, porque através desse mecanismo de crescimento, de evolução, de agregação de novos valores, a gente vai tendo uma compreensão especial sobre tudo que nos cerca e vai entendendo qual é o nosso papel, o porquê a gente vive. Porque Deus não nos criou, não cria, simplesmente pelo prazer de criar, mas conta com a sua criação para colaborar com Ele sempre. Isso é fantástico. De repente, a gente deixa de ser o cidadão terrestre para ser um cidadão cósmico, porque se o espírito sobrevive, é imortal, ele pode ir e vir aonde ele quiser e puder. Porque às vezes, dependendo das condições que ele se encontra, ele pode querer sem poder. Dá um exemplo. Alguém aqui pode ir em Marte agora? Por mais que a gente queira, né? Mas se a gente for um espírito livre e tiver domínio sobre si mesmo, pode ir em Marte, sem nenhum problema, porque nada o impede. A única coisa que ele precisa para fazer isso é tempo, mas tempo ele tem todo, porque ele é imortal. Então não faz nenhuma complicação, e a gente então deixa de ser um espírito, né, que está adstrito ou preso num planeta, para ser um espírito temporariamente ajudando as possibilidades de um planeta para adquirir experiência e conhecimento, para depois ganhar a liberdade de ir e vir aonde ele quiser dentro da criação divina. Então eu ainda vou visitar Andrômeda.
Se vocês quiserem ir comigo, são bem-vindos. Porque essa é uma possibilidade que nós temos. É um recurso que nós possuímos em nós mesmos e estamos descobrindo com o pensamento espírita. Uma coisa interessante que a gente precisa compreender nesse raciocínio que a gente faz, é que Deus cria, dá origem, e o homem dá forma, formata. É interessante isso. Eu, por exemplo, posso pegar vários minerais convenientemente e fazer uma máquina. Mas eu não posso fazer os minerais. Então eu sou um elemento transformador. Todos nós somos transformadores. Só Deus é criador, inteligência suprema e causa primária de tudo que existe. Então nós não criamos, porque somos criaturas, mas nós co-criamos, damos forma com os recursos que a criação divina nos oferece. Então a gente fica impressionado com um computador, por exemplo, que é uma maquininha que faz coisas maravilhosas. Todos nós temos na mão um celular que a gente não sabe usar ainda direito, porque ele tem mais recursos do que a gente sabe. Não é assim? Quem sabe usar o celular inteiramente? Levanta a mão. Inteiramente. Com todos os recursos que ele tem. Não é? Difícil. É difícil. Aí não sabe direito como funciona a televisão que está na nossa casa. Mas nós somos capazes de construí-la. Isso é importante. Se alguém chegar, que nunca viu uma televisão, vê uma televisão funcionando, vai achar fantástico aquilo. Nossa, o cara que fez isso é extremamente inteligente. Antes a gente usava o modelo do relógio, né? Mas o computador é muito mais sofisticado que um relógio. O relógio não pode fazer só com um pêndulo, basta. Né? O computador você precisa de muitos e muitos recursos. Um celular você precisa de muitos e muitos recursos. Então é interessante que a gente vê isso. E aí a gente pode questionar, como é que a gente pode questionar Deus? Usando basicamente as coisas da ciência que a gente sabe. Existe um princípio em ciência chamado princípio de causalidade. Ele diz simplesmente o seguinte: não há efeito que não tenha uma causa que o produza. E se a gente analisar com cuidado, a gente vai ver que o efeito guarda a relação de propriedade com a causa que produz. Por exemplo, se eu tiver uma carga elétrica passando por aqui, se tiver um campo elétrico criado, vai gerar uma força, que é uma ação, sobre essa carga e vai desviá-la do movimento dela. Vai mudar o estado de velocidade dela. Então, o efeito na carga é de natureza elétrica. O efeito na massa é de natureza gravitacional. Ora, se essa lei é uma lei que funciona com as coisas da natureza que a gente observa, por que a gente não pode usar ela com as coisas diversas? Pode. Eu não sou causa de mim mesmo, então eu sou um efeito, mas eu sou inteligente, então tem que ter uma causa inteligente. Essa causa inteligente, se eu sou uma inteligência que desenvolve, essa causa inteligente já tem que ser desenvolvida. Então ela é a inteligência suprema. Veja que o conceito de Deus modifica para a gente, porque ele não é mais um ser soberano, um velho de barba branca, que fica com o livrão na mão, criou a gente em 6 dias, descansou, virou vagabundo o resto do tempo, mas fica anotando o que a gente faz de certo e de errado. Nessa concepção infantil, a gente já não tem mais. Mas é preciso ter uma concepção mais rica no lugar. Porque o universo é um efeito inteligente. Nós somos efeitos inteligentes.
Nós não criamos vida, mas manipulamos a vida. Eu sou capaz de pegar, né, uma planta qualquer, fazer híbrido dela com uma planta semelhante e criar uma terceira planta. Esse processo de mistura genética a gente faz. Mas eu não sou capaz de criar por mim mesmo uma planta diferente. Então vejam, a gente tem os recursos para manipular as coisas da natureza e colaborar com a criação divina. É nesse sentido que nós somos co-criadores. Então o pensamento espírita nos coloca numa posição na vida diferente daquela de ter nascido acidentalmente pelo relacionamento de um casal. Eu tenho uma finalidade, existe um porquê por trás disso. E responder esse porquê é encontrar-se consigo mesmo. E encontrar-se consigo mesmo é a chave da felicidade plena. Porque você aí compreende os recursos que você tem, usa do livre-arbítrio que você tem para fazer escolhas boas, e as consequências baseadas na lei de causa e efeito são todas de alegria. E você atinge com isso a felicidade plena. Plenitude da felicidade, viver em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Isso é que é ser feliz. Não é ter prazer, o prazer é uma experienciação que nos dá uma ideia do que a gente pode ter. É um telegrama da felicidade, apenas. É um e-mail da felicidade. Não adianta, você gosta de pudim? Faz um pudim. Se você comer ele inteiro, você vai passar mal, por mais que você goste. Não é? Porque o prazer, ele tem uma medida de curto alcance. Você pode até lembrar, nossa, comi um pudim muito bom. Depois de alguns anos, você fala assim, nem lembro que gosto que tinha. Não é? Porque a gente é assim. Mas, se sentir feliz plenamente, é se sentir integrado consigo próprio e com as leis espirituais que nos governam. Então, conhecer essas leis é uma necessidade. Eu estou podendo falar para vocês, todo mundo está escutando, graças ao uso das leis da vida material. Não é? Eu consegui construir um microfone, fazer um captador da minha voz, transformar isso num sinal elétrico, jogar no amplificador, que é um sistema eletrônico que amplia isso, e faço movimentar fones nas caixas para todo mundo ouvir aonde estiver. Isso é usar o conhecimento da ciência em favor das nossas realizações melhores. Por que não conhecer as leis espirituais para utilizá-las da mesma forma, para que nós possamos viver felizes? Veja como muda o pensamento, a maneira de agir da gente. Quando a gente tem uma pessoa que nos incomoda muito, o primeiro impulso que a gente tem é de ficar livre dela. A gente dá um jeito de ficar livre dela. Se a gente puder, se for um vizinho nosso, a gente muda de casa. Não é? Se for um indivíduo que nos põe em perigo, a gente muda de cidade. A gente muda até de estado, às vezes até de país. Você resolveu o problema? Não, não resolveu. Imagine que eu brigo com alguém de vocês aqui e a gente fica com mágoa um do outro. E a gente não resolve esse problema, mas eu não quero mais, não gosto mais de São Carlos, me tem umas lembranças desagradáveis, mudo lá para o Rio Grande do Sul. Vou lá para Porto Alegre, passo 20 anos em Porto Alegre. E vivo lá a minha vida, o outro está vivendo aqui que ficou.
Se eu vier visitar aqui, ou se ele for por acaso lá, e a gente encontrar, o que vem à mente da gente? Nossa, esse cara aqui na minha frente, não é o problema? Não mudou. Ele só ficou 20 anos no esquecimento. Mas se a gente entender que a gente é um espírito imortal, a gente compreende que vai encontrar com todas as pessoas que a gente se indispôs. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, parar de se indispor com os outros. Segundo, aqueles que já ficou indisponível, aproximar-se dele e resolver o problema. Aí a gente vai entender uma lição de 2000 anos atrás, que Jesus nos disse: reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. E a gente pensa que isso é religião. Não é religião, é espiritualidade. É busca da felicidade. É uma vivência feliz. Jesus só nos deu conselho desse tipo. A gente não entende porque a gente acha que a nossa vida é só essa. Então o melhor jeito de eliminar um inimigo é matando ele. Quantos de nós já fizemos isso? Quantas pessoas estão encarceradas nos presídios porque fizeram isso num momento de raiva, num momento de desequilíbrio, tirou a vida do indivíduo. Aliás, ainda continua acontecendo, né? Os feminicídios que a gente observa são todos uma atitude infeliz do indivíduo que acha que não tem o direito de perder, porque acha que é dono. E a rigor, a gente só tem duas coisas, porque nem o corpo físico é nosso. Isso também é diálogo de ciência e espiritualidade, porque certamente, cientificamente, a gente vai morrer. Todos nós. Nosso corpo vai deixar de existir. Não é? Então a gente não é dono nem do corpo. Ele é um empréstimo a rigor. E a gente fala assim, olha, quando eu dormir, o meu espírito sai do corpo e vai embora. E você fica onde? Porque o corpo está na cama, o seu espírito foi embora e você ficou aonde? A gente não consegue nem entender que quando meu corpo dorme, eu, espírito, vou aonde eu quiser. Não é? A gente pensa que a gente é dono do espírito, do corpo, e a gente é o quê? Não é? A gente nem se define claramente. Então, é interessante a gente entender que a gente só possui duas coisas, que é imortalmente nosso. É o que você sabe e o que você sente. Isso é seu. Ninguém te toma o conhecimento que você tem. Ninguém te toma o sentimento que você tem. Pode tomar o sentimento que o outro tem por você, isso é outra história, mas o sentimento não é seu, é dele. Você não é dono disso. E se você ama uma pessoa, por mais que essa pessoa fique com você ou vá embora, o amor é seu. É assim que as mães conseguem amar os filhos que estão encarcerados ou que somem na vida, ela continua amando ele. Porque esse sentimento é dela. Então nós estamos aqui para desenvolver em nós esses dois valores, que é adquirir a capacidade de saber cada vez mais e adquirir a capacidade de gostar cada vez mais. Isso é tudo que você tem.
e é suficiente. Não precisa de mais nada, porque o resto nós somos usufrutuários. Então a nossa realidade é uma realidade coparticipativa na criação divina, porque quanto mais eu sei, mais eu posso cooperar. Quanto mais eu amo, mais eu posso ajudar. Então esses valores podem ser levados a uma situação tão superlativa que a gente pode ser diretor de um planeta que está começando a se formar. Vocês já imaginaram? Um sistema planetário está se formando, o Criador chega para você, olha, esse planetinha aqui vai chamar Terra, você vai cuidar dele para mim. Engenheiros Federal. Tudo que você sabe, tudo que você sente, você vai aplicar nesse planeta para fazer ele uma bela de uma morada. É isso que nós encontramos em Jesus. Jesus é o diretor espiritual desse planeta desde a formação do sistema planetário. Quando é que ele começou? Há 4,6 bilhões de anos atrás começou a formação do sistema planetário solar. Jesus já era um espírito angelical. A gente nem existia ainda. A gente ainda não tinha sido criado. Porque esse é outro erro que a gente comete. Deus criou o universo. Não. Deus cria o universo. É presente. Não criou, Ele cria, continua criando e vai continuar criando sempre. Isso também é fundamental no entendimento da fonte inteligente do universo. Não é? Então nós vamos ter a oportunidade de um dia, não sei se daqui a 1 milhão, 1 bilhão de anos, não importa, nós somos imortais, eu vou ser diretor espiritual de um planeta. Você me ajuda, Arthur? A gente forma uma equipe e vai trabalhar com Deus. Vocês entenderam o porquê da gente viver? Por que a gente vive é tão transcendental que é fundamental a gente se compreender espírito. Porque só entendendo que a gente é um espírito imortal é que essas coisas todas que não tinham sentido começam a fazer sentido. Viver numa vida materialista é muito complicada. Você tem que parar de pensar nessas coisas, porque você vai viver a troco do dia a dia e vai morrer de medo de morrer, porque ninguém quer acabar, não é? A gente não quer acabar. O medo da morte para nós ainda, mesmo espíritas, é porque a gente ainda tem um resquício de que morreu, acabou, e agora? O que vai ser comigo? O e agora é forte dentro da gente. Mas quando a gente compreende isso, morrer simplesmente é abrir uma porta e sair, passar por ela, mais nada. Do mesmo jeito que nascer é abrir outra porta e entrar nela. Nascer e morrer viram portas de entrada e saída, depende do ponto de vista que você está. Se você pensa como espírito imortal, nascer é entrar na porta material e morrer, sair para a porta espiritual. Só isso. Porque a gente continua sendo o que a gente é. E a doutrina espírita, que traz o pensamento espírita para nós, não postula isso, mostra isso através da ciência de observação. A astronomia é uma ciência de observação. A gente não pode pegar os planetas e fazer experimento com eles, não pode pegar as estrelas e fazer experimento com eles. A gente pode até tentar fazer algumas experiências em laboratório que ocorrem nas estrelas ou em sistemas
planetários. Mas é uma experiência isolada. A astronomia é uma ciência de observação. A gente observa como o nosso universo tem todas as idades demonstradas nele, porque Deus cria sempre, então tem estrela jovem, estrela velha, estrela no meio do caminho, sistema planetário formando, sistema planetário morrendo, sistema planetário em vida. A gente tem uma fotografia de tudo, e a gente pode conhecer e relacionar os estágios e começar a entender a evolução. Uma estrela começa assim, evolui desse jeito e termina assim. É como a gente chegar numa cidade, a gente nunca viu, criança, nem adulto, nem nada, e ver criança, adulto, né, velho. A gente faz um panorama da coisa e começa a ver, tem pessoa pequena, pessoa de tamanho médio, pessoa grande, pessoa pequena se comporta desse jeito e tal. Estudando aqui, você descobre que tem um processo de evolução do ser humano que nasce pequenininho, cresce, vira adulto, fica velho e morre. Então a gente tem esse panorama no universo. Estudando o universo, a gente descobre estrelas que estão nascendo agora. Estrelas que estão morrendo, que chegaram no fim do seu ciclo. As Pleiades, por exemplo, que tem a Alcione, que é uma estrela mais brilhante desse conjuntinho de estrelas, tem só 200 milhões de anos. O Sol tem 5 bilhões de anos. O Sol tem 5 bilhões de anos. Então o Sol é velho comparado com as Pleiades, que são estrelas jovenzinhas, de 200 milhões de aninhos só. Então não tem nem sistema planetário formado ainda direito, está se formando se tiver. E nós já estamos a meio do caminho do processo de evolução. Como existe sistema planetário que já deixaram de existir. Jesus é um espírito que nem nós, que progrediu num sistema planetário desse, muito anterior a nós, que já deixou de existir, porque ele já é um espírito angelical, e a gente ainda está longe de ser. É simples assim. Isso mostra também para a gente que há uma solidariedade na criação divina. Isto é, nada é criado sem um grande objetivo. E se a gente começa a compreender isso, a gente começa a compreender que não adianta eliminar o inimigo, porque eu vou ter que encontrar com ele e resolver o problema de outra forma. Porque senão ele acaba sendo meu filho na próxima encarnação, ou meu pai. Dependendo da circunstância, ele vai vingar em mim como filho, ou eu vou vingar nele como pai. Porque existe muito disso por aí afora. E a gente começa a entender os dramas das vidas dos grupos espirituais que somos, por causa dos nossos equívocos no uso do livre-arbítrio. Então a ciência nos ajuda a compreender isso, porque a gente começa a perceber que existe dois tipos de ciência. A ciência do mundo sensorial e a ciência do mundo espiritual. Por que do mundo sensorial? Porque o homem estuda aquilo que fere os seus sentidos. Se os sentidos dele é pobre, ele dilata esse sentido com a tecnologia. É muito fácil. Hoje a gente sabe disso. Eu não enxergo infravermelho, nenhum de vocês enxerga. Mas a gente faz uma película, um filme ou um sensor que deteta o infravermelho. Então, se eu, num quarto escuro, absolutamente escuro, sem nenhuma luz, eu ligar um ferro elétrico e tirar uma fotografia com um filme sensível ao infravermelho, vou ver a figura do ferro direitinho. A gente vê depois na fotografia. Mas lá dentro você não vê nada. Você não vê ultravioleta, você não vê raio-x. Mas os nossos observatórios, desenvolvidos tecnologicamente, detectam hoje no nosso universo efeitos, fenômenos de natureza eletromagnética muito intensa,
como a produção de raios gama, de raios X, de raios ultravioleta, de raios infravermelhos, de raios de micro-onda, de toda a faixa do campo da radiação eletromagnética. E a gente agora está fazendo um panorama do mundo, do universo, com outros olhos que a gente não pode perceber com o corpo físico. Imagina a capacidade perceptiva do ser espiritual. O que nós temos para descobrir ainda? Quando os espíritos falam de coisas maravilhosas do lado de lá, a gente não faz ideia, porque não tem a percepção espiritual no corpo físico, porque o corpo físico é um bloqueador, atenuador das faculdades espirituais. Mas quando a gente desprende do corpo físico, a gente pode, algumas dessas percepções, tê-la. A dupla vista, a capacidade de entrar em contato com outros espíritos, enfim, são fatos observados pela doutrina espírita, e através desses fatos, as investigações feitas por Allan Kardec permitiu criar um panorama da realidade espiritual, que está descrita em 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, com as suas respectivas respostas. E com todos os ensaios que Kardec pôde fazer, porque ele compreendeu perfeitamente a doutrina espírita. Aquilo que nós ouvimos no começo da missão de Kardec, ele conseguiu cumpri-la de maneira adequadíssima. Então é preciso que a gente conheça isso muito bem, que a gente saia da nossa posição de comodismo e estudemos, aprendamos a pensar como ser espiritual, com todos os ingredientes que a gente já tem disponível, para que a gente transforme a nossa vida temporária num degrau enorme de evolução. Esse é o propósito. Eu queria, para finalizar, ler para vocês a seguinte pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Pergunta 127. São criados iguais, porém não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem, os espíritos, mais ou menos rapidamente em inteligência e em moralidade. Cumpre, portanto, ao espírito progredir em ciência e moral. O que é moral? O conhecimento das leis espirituais que nos governam. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher adequadamente. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam a respeito... Desculpem, eu esbarrei aqui no lugar inadequado. Que só digam a respeito às coisas e necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar vossos irmãos com o conhecimento científico. Depois o vosso espírito subirá mais depressa se houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações aprendereis numa hora o que na terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Tudo da criação divina, dos 3 trilhões de galáxias, com todas as suas estruturas, com todas as estrelas, com todos os sistemas planetários.
E porque, cumprindo o progresso, se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. São estas, então, as duas asas que precisamos, ciência e espiritualidade, para alcançarmos o voo da nossa felicidade, da nossa purificação, da nossa plenitude. São as molas ou os motores propulsores da nossa educação espiritual. O desenvolvimento da ciência e da moralidade, que são os caracteres de um espírito em plena evolução, se faz através do conhecimento da ciência material e da ciência espiritual. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Então, tem uma sequência para seguir, para sermos um dia espíritos construtores com Deus. A experiência conduz ao conhecimento através da lei de ação e reação. O conhecimento, fazendo a distinção entre o bem e o mal, conduz à responsabilidade da escolha. A responsabilidade conduz, por isso mesmo, ao desenvolvimento do livre-arbítrio, nos ensina a fazer boas escolhas. O livre-arbítrio desenvolvido conduz às melhores escolhas e ao desenvolvimento consciente da inteligência e da moralidade, que conduz à autoeducação, que conduz à plenitude e à felicidade. É isso que o Espírito de Verdade quis dizer ali, naquela recomendação: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito bacana a fala do nosso amigo Otacílio Rangel. Muito obrigada, Otacílio. Por favor, eu convido agora nosso amigo Alex Claudino para conduzir então a sessão de perguntas e respostas. Antes, eu preciso só dar um pequeno aviso. Por favor, o proprietário do Fox branco, placas de Araras FNN 1455, o alarme está disparado. Muito obrigada, viu? E aqueles que ainda não... tem espaço para mais pergunta, Alex? Ou não? Tem espaço para mais perguntas? Já tem... se alguém tiver mais alguma pergunta, olha, a nossa equipe está nas laterais para trazer aqui as perguntas, tá ok? Som, bem. Vamos agora às perguntas e respostas. A primeira pergunta que chegou diz o seguinte: diante de tudo criado, com leis estabelecidas, podemos entender que agora é conosco e que não precisamos mais de Deus, sendo nossa responsabilidade crescer, progredir e chegar à perfeição? É quase isso. Na verdade, para nós continuarmos seguindo em frente, nós precisamos de nos abastecer de recursos. Enquanto no corpo físico a gente alimenta, dorme, usa dos recursos que a vida material nos oferece para nos mantermos com energia. E a gente faz isso sem uma preocupação imediata. Como espírito, nós nos alimentamos das energias espirituais que Deus cria para nós. E como Ele é a fonte, nós temos que estar ligados a Ele sempre. Pensar em Deus, orar, fazer uma prece, é análogo ao esforço que a planta numa mata fechada faz para buscar uma réstia de luz para realizar a fotossíntese. Ela busca o sol, a energia solar que ela precisa para continuar realizando o seu processo de crescimento. Nós também somos assim.
nós estamos ligados ao Criador, porque quando Ele nos cria, Ele se ligou a nós. Ele nos oferece tudo que a gente precisa, mas nós precisamos buscar tudo que a gente precisa. E as energias espirituais que a gente precisa para seguir o caminho da evolução e alcançar a plenitude espiritual, passa pelo contato íntimo com Deus, que é a fonte inesgotável das energias que precisamos. André Luiz diz o seguinte, que o fluido cósmico universal é o hálito divino, é a energia divina. Tudo se opera dentro dessa energia divina. E o ser humano, o ser espiritual, vive mergulhado nessa energia. E a prece, ou a ligação que a gente busca com Deus, é a conexão que permite fluir essas energias de Deus para nós. Ok. O resto é conosco. Tem duas perguntas que envolvem a questão da física quântica. E a primeira diz o seguinte: que pensas da associação que tem sido feita tão frequentemente em nosso movimento entre espiritismo e física quântica? Achas que a ciência material acabará chegando também, relativamente em breve, na realidade do espírito? E ainda envolvendo a questão da física quântica, você acha que a física quântica pode realmente explicar fenômenos ditos espirituais? É possível popularizar a física quântica? A física quântica é a física do mundo microscópico ou submicroscópico, vamos dizer assim. É a física que explica como os elétrons estão ligados nos núcleos atômicos, como um átomo se liga a outro átomo para fazer uma molécula, como as moléculas se organizam entre elas, muitas vezes. Mas a física quântica é capaz também de entrar dentro do núcleo e explicar a constituição nuclear dos átomos. É capaz de explicar a razão por que existe estrela de nêutrons, a razão por que existe buraco negro, que a gente não sabe lá dentro o que é, mas sabe que eles existem já, está demonstrado experimentalmente isso. Mas ela é uma ciência da matéria, do mundo material. Ela não faz nada em relação à inteligência, à realidade espiritual. Todas as associações que a gente pode fazer com isso é mera comparação, mas a gente pode fazer mera comparação com várias coisas da ciência. Por exemplo, a força atrativa em um próton e um elétron, uma carga positiva e uma carga negativa, é uma força aproximativa. O amor também é uma força aproximativa, a gente não sabe o que é o amor. É uma comparação. Não podemos fazer confusão entre analogia e igualdade. A lei de ação e reação, que é uma lei física também, é uma lei que a gente usa filosoficamente para a realidade espiritual. Mas ela não funciona exatamente da mesma forma. É completamente diferente. Porque a lei de ação e reação tem coadjuvantes outros que não tem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação na vida material. Então, o fato da gente pegar um conhecimento científico e utilizar a ideia para um pensamento filosófico diferente, não significa que aquilo está explicando isso. Nós apenas estamos usando um recurso de pensamento para entender melhor. Vou dar um exemplo. Na física quântica existe um negócio chamado emaranhamento quântico, que ninguém entende direito como é que funciona. Tá certo? Mas o Pequeno Príncipe já disse essa lei do emaranhamento muito antes da física quântica.
tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É a mesma lei. Você fica emaranhado, enrolado, né? Ligado a tudo aquilo que você cativa. Cativar é o ato de tornar cativo. Você pode fazer isso de duas maneiras, com amor e com ódio. É parecido com a lei de ação e reação. Então, não vamos confundir a física quântica, é igual à física da radiação eletromagnética, é igual à mecânica, é igual à hidráulica, é igual a todas as físicas, para explicar as coisas materiais. Não há nada correlacionado com a realidade do ser pensante. Nós não sabemos o que é pensamento, não sabemos que energia maluca é essa que sai da minha mente e vai na mente do outro por processo telepático. A física quântica não sabe nem o que é onda mental, se é que ela existe. Porque isso não é conjetura da física. A física, a ciência, trata das coisas materiais. O que trata das coisas espirituais é a ciência espírita. Então, o espiritismo é muito melhor do que a física quântica, para explicar o espírito. Muitíssimo melhor. É claro que nós vamos esbarrar com a realidade espiritual. Já esbarramos. Mas os homens puseram a venda na frente dos olhos. Leiam os livros de materialização. Se o espírito materializar aqui agora, o que vai acontecer conosco? Vai sair todo mundo correndo com medo. Principalmente se for um espírito feio. Não é? Vai ter gente que vai desmaiar aqui. Pois os espíritos materializam. Eu não preciso da física para mostrar a realidade espiritual. Eu preciso da física para entender melhor a realidade espiritual. Porque a ciência ensina a gente a pensar, a compreender, a analisar, a questionar, a buscar respostas. Esse é o papel da ciência, do desenvolvimento intelectual. Obviamente que eu tenho as minhas experiências pessoais com a realidade espiritual. Eu já participei de uma reunião mediúnica, que a porta estava fechada, porque a gente tinha o critério de trancar a porta na hora de começar a reunião. Um colega nosso chegou atrasado, porque ele estava numa missão, estava fazendo palestra numa cidade vizinha, veio e chegou atrasado. Aí ele não sabia o que fazer, se chamava a gente pela janela da sala de reunião, ou se ele ia embora, porque era a regra nossa, 7 horas, quem chegou participa, quem não chegou volta na próxima semana. E ele não foi porque ele não quis chegar, e estava com meio saco de laranjas, esse saco de linhagem branca, cheio de laranja. E ele ficou pensando, e agora, o que eu faço? Quando ele percebeu, ele estava do lado de dentro, subindo as escadas da sala. Nós estávamos acabando de fazer a prece de início da reunião. Era uma reunião de estudo e prática mediúnica, chamada Escolinha de Médiuns. Eu tinha 21 anos. Aí eu virei para ele e perguntei, como é que você entrou? Você tem chave? Ele, não sei. Eu estava pensando o que fazer, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu estava subindo as escadas. Eu peguei a chave e fui lá ver se a porta estava trancada, com as 2 voltas. E era uma porta de ferro com vidro. Faria barulho se abrisse. A ciência não explica isso. Eu nunca achei uma explicação científica para isso. Nem a física quântica explica isso. Porque são corpos materiais macroscópicos, onde a física quântica não se aplica. Há outras coisas para a gente descobrir. Ô Tarcísio, dentro dessa questão que você coloca, a gente sente no movimento uma necessidade muito grande. Parece que a ciência tem que justificar
o tempo todo e confirmar as questões do Espiritismo. Como é que é isso? Porque não precisa, ela é complementar. A ciência, olha, Deus cria princípio inteligente, princípio material. A ciência dos homens, porque é feita por causa da percepção dos sentidos do homem no corpo físico. Portanto, são percepções que dependem da interação com a matéria. Com ela a gente constrói o conhecimento científico das coisas que a gente observa. Mas o mundo espiritual não está sujeito a isso. Então a gente precisa da complementaridade. Então a gente tem duas ciências, a ciência do espírito e a ciência material. As duas dialogam entre si para se complementarem e dar ao espírito a compreensão de toda a criação divina. Próxima pergunta. Por que Deus continua criando espíritos? Qual o sentido disso tudo? De passar de um princípio inteligente para um animal, depois para um ser humano, ir passando pelos outros estágios até chegar a angelical? Para quê? Qual é o objetivo? Pergunta para ele. E não para, viu? Continua. Kardec faz esse tipo de pergunta no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: você está questionando Deus? A inteligência suprema do universo? Você, nanico? Calma, gente. É preciso que a gente tenha humildade para entender o que está perto de nós, para depois entender o que ainda está muito longe de nós. Para falar uma coisa para vocês, eu não compreendo ainda o corpo espiritual, o perispírito. Eu não compreendo o perispírito. De que ele é feito? Os espíritos dizem, assim, é feito de uma matéria quintessenciada. Vocês sabem o que é quintessência? Eu vou dizer para vocês o que é quintessência. Antigamente os antigos pensavam que existiam 4 coisas que formavam tudo: água, ar. Falem. Terra e fogo. O que não era isso era quintessência, então era a nossa ignorância. Então, o perispírito é feito de nossa ignorância. A gente não sabe o que é. Quando eu estiver no mundo espiritual, eu vou me estudar como perispírito, meu corpo, eu vou saber como é que ele é. Mas aqui não dá, porque a percepção do corpo não permite isso. O nosso corpo físico tem 5 sentidos restritivos da alma. O espírito não enxerga com o olho, o espírito enxerga com o perispírito inteiro. Vocês acham absurdo isso? Não é, quer ver? O tato é do corpo inteiro. Não é um sentido do corpo inteiro o tato? Pois as percepções dos espíritos são através de um corpo energético que a gente não sabe de que é feito ainda. Não existe ainda qualquer paralelo entre o que a gente conhece da ciência e o que é o fluido universal. A gente não sabe o que é o fluido universal. E o perispírito é feito de fluido universal. Então é feito da nossa ignorância. A gente não sabe o que é. Então, calma. Quando perguntaram ao Emmanuel, e também perguntaram Lamennais, Kardec pergunta a Lamennais, o espírito Lamennais, de que é feito o espírito, né? E ele fala, olha, aqui nós estamos estudando o perispírito, ainda não questionamos do espírito propriamente dito, estamos longe disso ainda. Então, calma, o espírito é imortal, a gente vai saber disso um dia. Até lá, a gente tem um monte de caminho a percorrer antes. Então, não questione Deus, procure entender o que está próximo de você. Deus sabe o que faz, porque a inteligência suprema do universo. Nós ainda estamos aprendendo a pensar em Deus, quiçá questionar por que Ele faz assim. Não é? Isso ainda é uma posição de orgulho pessoal
de achar que a gente pode entender o que a gente ainda não é capaz. É o mesmo que responder para uma criança com a linguagem científica o que é luz. Eu tenho uma filha que com 4 anos de idade, estava na boca da noite, tinham jantado, vamos escovar os dentes para se preparar para dormir. Entrar no banheiro e eu acendi a lâmpada. Aí a minha filha de 4 anos falou: pai, o que é luz? Tentem responder para uma criança o que é luz. Eu tenho um professor que me contou uma história uma vez que eu acho admirável. Ele estava levantando de manhã cedo, 4 filhos já correndo pela casa, se preparando para ir trabalhar. Aí um dos meninos, que era um garoto pequeno, entrou: pai, por que a laranja tem casca? Ele começou a ensaiar uma resposta. O outro menino que passou na porta escutou a pergunta: para não entrar bicho, seu bobo. E o menino largou ele, saiu correndo, e ele ficou ensaiando a resposta até hoje. É bem assim mesmo. O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, mandou a pergunta pela internet. Ele diz: se tivermos consciência da importância da nossa reencarnação para a missão que Deus nos reserva, não chegaremos no plano espiritual arrependidos de não ter aproveitado para fazer todo o bem? Certamente, isso acontece frequentemente com todos nós. André Luiz, no livro Missionários da Luz, que ele fala sobre a reencarnação, ele fala sobre isso e diz que a maioria de nós, e principalmente nós que temos a compreensão, um pouco da compreensão espiritual, viemos de colônias espirituais com as reencarnações planejadas, com o auxílio dos espíritos bondosos. E a maioria de nós, às vezes, não cumpre 30% do projeto. Aqueles que cumprem o projeto o mais completamente possível são chamados na colônia espiritual que o André Luiz utiliza para falar para nós, que é nosso lar, de completistas, porque eles vêm e cumprem todo o projeto reencarnatório, ou a maioria do projeto reencarnatório que eles fizeram. Quando o espírito volta, ele volta muito bem de situação, e ele é considerado um completista. Sabe o que ele ganha? O direito livre de escolher a nova encarnação dele livremente, porque ele é competente e capaz de fazer isso. Então, é claro, a gente devia prestar atenção nos objetivos da vida, que não é arranjar um emprego, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro, uma casa, um apartamento, uma colônia de férias e ficar correndo atrás daquilo que a gente não sabe se tem amanhã. Porque às vezes você sai para ir para a praia, acontece um acidente, você desencarna, vai para o mundo espiritual, leva o quê? Fez o quê? Construiu o quê? Então, o que é definitivo para nós são os valores espirituais. As coisas materiais são material didático para a gente utilizar no nosso crescimento espiritual. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa encarnação. Podemos afirmar que na evolução infinita, um cachorro será um dia um homem? O cachorro será sempre cachorro, mas o princípio inteligente que anima um cachorro agora vai evoluir e um dia vai adquirir consciência de si mesmo e vai ser um espírito humano. Mas não é o cachorro que vira gente. Nós não viemos do macaco. O macaco é uma espécie, nós somos outra. O princípio inteligente usa, quando ele está na fase de desenvolvimento da espécie macaco, o macaco como instrumento de progresso. E aqueles que já têm a capacidade de saber de si próprio,
e de tomar decisões, usa o corpo humano. É simples assim. Um dia o nosso corpo humano será insuficiente para abrigar capacidade espiritual que teremos adquirido. A partir daí, não usaremos mais corpo material, continuaremos evoluindo como espíritos livres. Usaremos a reencarnação como processos missionários, como muitos espíritos superiores fazem. Então é preciso entender a lógica da evolução e a lógica do progresso. Eu tenho um filho que é biólogo, ele sempre diz: pai, você faz confusão de evolução com progresso. E ele tem razão. Evolução é galgar níveis nos valores espirituais. E progresso é progredir num dado nível. Veja que Kardec cuidadosamente trata no capítulo, na parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais, a lei do progresso. Ele não fala a lei da evolução, porque ele está falando do progresso do ser humano, do ser espiritual. Então, é preciso que a gente entenda isso. Quando a gente faz regressão de memória, nós podemos ir voltando nas nossas diferentes encarnações até perto das primeiras encarnações que tivemos como ser humano, mas não lembraremos mais, porque não tinha muita consciência. E na fase animal, quando a gente não tinha consciência, não vai lembrar de nada. A gente só pode aprender vendo outros animais evoluírem, acompanhando a evolução deles. Mas a gente vai saber tudo, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. São duas perguntas que se relacionam. A bondade é uma força importante na lei da evolução. Por quê? Eu gostaria que falasse um pouco sobre o aspecto da amorosidade de Deus com as suas criaturas. É muito boa essa pergunta, muito boa mesmo. Porque a gente fala, Deus nos ama. Deus nos ama, porque as leis de Deus foram construídas por Ele para a nossa felicidade. A gente tem ainda uma imagem ruim de Deus, que acha que Deus está punindo a gente, está experimentando a gente. Isso é uma concepção atrasada de religiões que não compreenderam a realidade espiritual. Então, muito menos Deus. Fez a ideia de Deus um soberano caprichoso. Ah, fulaninho está sofrendo para fazer os pais pagarem os pecados dele. É um absurdo. Onde já se viu um negócio desse? Não é? Eu vou punir o meu filho, né, para castigar a mãe dele. Tem dó. Não é? Isso não é nada justo. Isso não faz sentido com uma inteligência suprema. Inteligência suprema não comete erros. Então, as leis espirituais são leis de amor, são leis de perfeição. A lei de causa e efeito, ela não é punitiva, ela te mostra o resultado do que você está fazendo, só isso. Se você faz coisa atrapalhada, a resposta é atrapalhada igual que você fez, mas se ela é boa, a resposta é boa. Por isso vale a pena fazer a bondade, porque ser bom é construir para si próprio a felicidade. Não há felicidade egoísta. A felicidade é compartilhada. Se você quer ser feliz, faça a felicidade de todas as pessoas que estão à sua volta, porque você terá felicidade. Porque a gente não dá o que não tem, só dá o que tem. Isso é muito importante. Se você não sabe, não tem para dar. Se você não ama, não tem para dar. Não é? Então, as conquistas do ser humano, a conquista do espírito, são os valores do conhecimento e do sentimento. Quanto mais você tem, mais você pode dar. E quanto mais você der, mais você adquire de volta. Porque é uma construção de interdependência. É uma via de duas mãos, vai e volta. Essa é uma lei sábia.
fazer para os outros, quem gostaria que os outros fizessem para nós, não tem ninguém que contrarie logicamente isso. A gente faz porque a gente age impulsivamente, mas a lógica dessa verdade é incontestável. Então o amor é a tônica de tudo, porque ela é de solidariedade. Os planetas são solidários, as estrelas são solidárias, as galáxias são solidárias, porque existem leis de força que relacionam umas com as outras. E nós temos que aprender a ser solidário. A palavra-chave não é competição, a palavra-chave é cooperação. O nosso tempo finalizou. Com isso, nós concluímos a exposição O Pensamento Espírita, um diálogo aberto entre a ciência e a espiritualidade. Temos perguntas aqui ainda, e amanhã, pela manhã, nós teremos a mesa redonda. E a gente vai continuar utilizando as perguntas que vocês enviaram. Ok? Passo para a Nilzeli agora. E agradeço ao Otacílio Eu que agradeço a participação. atenção de vocês. Obrigado.